Bom dia a todos para o nosso terceiro e último dia desse workshop sobre projetos sociais e sobre pensar sobre projetos. Estou aqui com a Edilma, que por mais um dia aí nos acompanha e nos passa assim, compartilha todo o teu conhecimento. Muito obrigada, Edilma. Sou Sabrina Dami Chapo, sou coordenadora de investimento social na WEG. Vou me autodescrever, tenho 1,76 m de altura, tenho cabelos castanhos, cacheados, olhos castanhos, estou usando um casaco preto, uma jaqueta preta, uma camisa cinza. E em nome da WEG, agradeço a todos vocês que estão conosco nesse terceiro dia, que fizeram toda essa jornada do workshop, em nome do Grupo de Investimento Social, que estão pertinho de vocês, aí em cada cidade onde a WEG tem operação. Então, a gente agradece a todos vocês e eu vou nomear hoje novamente as pessoas que estão sempre nesse processo de investimento social aqui na WEG, que é o nosso diretor de sustentabilidade, o Daniel Godinho, nosso diretor de RH, Juliano Saldanha Vargas, o nosso gerente de sustentabilidade, Alexandre Amano, e os responsáveis pela relação com a comunidade aí em cada cidade. A Andressa de Bento Gonçalves, o professor Eduardo de Sertãozinho, a Cíntia de São Bernardo do Campo, a Dani aqui que coordena o voluntariado, que faz toda essa ponte com vocês, quando vocês precisarem de voluntariado, e também alinha com essa turma aí em cada cidade, a Gabriele de Gravataí, a Jane de Mauá, a Giane de Blumenau, a Juliana de Betim, a Larissa em Linhares, a Patrícia em Portugal, o Rafael em Itajaí, o Rodolfo em Monte Alto, a Rosali em Itajubá, a Sueli em Guaramirim, o Wagner Sete e a Juliana em São Paulo e a Vanessa em Manaus. Então, a todos vocês, esse nosso agradecimento, agradecer sempre a SCAR por essa generosidade até de estar junto com a gente nesse processo e nessa preocupação em elevar cada vez mais o conhecimento de toda a sociedade, né, num processo de desenvolvimento de projetos, o que a gente sempre tem a informação de que tem recursos, mas falta projetos. Então, como desenvolver esses projetos? Como chegar a acessar esses recursos? Então, nesses 3 dias a gente conversou um pouco, hoje a gente vai para a parte final, que é a questão de prestação de contas. Uma boa prestação de contas abre portas para um próximo projeto, é isso que a gente vai falar hoje. E também agradecer a Edilma, né, por representar a SCAR, e por compartilhar todo o teu conhecimento. A Edilma Lemanier é especialista na parte de projetos e agradecemos muito porque o conhecimento é grande aqui, então façam perguntas e usem desse espaço para a gente poder realmente trocar informações. Lembrem de assinar a lista de presença, né? Quem assinar a lista de presença é através dela que a gente vai emitir o certificado. O workshop está sendo gravado, então ao final a gente vai disponibilizar essa gravação. Também é importante que vocês já separem as perguntas e quando já tiver uma meia hora para finalizar o encontro, vocês já coloquem lá no chat ou na questão, no link lá de question ali para vocês nos perguntarem. Isso aí. Para você, Edilma. Muito bem, bom dia a todos, espero que todos tenham uma excelente quarta-feira, tenham acordado bem, depois de a gente passar já 2 dias, né, falando, é um tema teórico, então eu espero que vocês tenham digerido os temas em casa, pensado sobre eles e que tenham hoje um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Como a Sabrina disse, meu nome é Edilma Lemanier, eu estou diretora executiva da SCAR já há 15 anos, então para quem está chegando agora, né, entender um pouquinho quem eu sou. SCAR é um centro cultural aqui de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, é um centro cultural de 67 anos. Na minha audiodescrição, eu tenho 1,75 m, tenho cabelos compridos, lisos, eu uso óculos e dependo do óculos, então vocês vão me ver o tempo todo com ele. E como eu falo em todo o início, eu falo bastante, então vocês hoje vão me ouvir falar bastante.
fazer o nosso registro de agradecimento à VEG, à Sabrina, a toda a equipe técnica que está aqui conosco, né? A Técio, o Luiz, o Cani, o nosso intérprete de Libras, por colaborar conosco nesses 3 dias, e obrigada a vocês que estão aí do outro lado, nos ouvindo, nos vendo e compartilhando conosco o conhecimento. Lembrando que nós estamos aqui numa partilha, nós estamos compartilhando conhecimento e nós temos um jeito de fazer e vocês aí do outro lado devem ter vários outros jeitos, muitas vezes muito melhores do que o nosso. Então, nós não somos donos da verdade e o nosso jeito não é o único jeito, tem várias formas de se fazer. O único jeito é ser correto, ser 100% legal, ser transparente. Essa é uma coisa que ninguém deve abrir mão. Mas, no mais, a gente está somente compartilhando a nossa parte e a nossa forma de fazer. Se vocês fazem aí do outro lado de outra forma e está bem feito, está lindo e maravilhoso, é muito mais para a gente refletir acerca de prestação de contas hoje e esse período todo refletir sobre projetos, sobre o terceiro setor, sobre instituições, né, do terceiro setor. E aí fazer um reforço do quanto é importante, e por isso que a SCAR sempre, né, que a VEG convida e que vários outros convidam, o quanto é importante o terceiro setor estar unido, fortalecido, porque sim, todos nós fazemos trabalhos extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade, extremamente importante para o fortalecimento das políticas públicas do nosso Brasil. Então, nós precisamos nos unir, precisamos nos fortalecer cada vez mais, precisamos nos aprimorar, desenvolver conhecimento cada vez mais, para que sejamos cada vez mais fortes e que a gente possa desenvolver nossas atividades na sua plenitude e na potência que elas precisam ser desenvolvidas. Dito isso, começamos então com prestação de contas. Eu vou passar um pouquinho sobre o que é prestação de contas, quem recebe prestação de contas e o que precisa constar minimamente num documento de prestação de contas. Então, começando sobre, no nosso entendimento, qual é a função de uma prestação de contas, que é apresentar a trajetória completa de um projeto, do início ao fim, quanto à sua realização, mas de forma clara, de forma precisa, para que quem está lá do outro lado, o avaliador que está lá do outro lado, saiba efetivamente o que aconteceu toda a trajetória daquele projeto, como ela foi clara, precisa, transparente, mas consegue ver toda aquela trajetória. Assim como eu preciso lembrar que cada lei tem um modelo de prestação de contas. Cada lei pode trazer um formato diferente. Por exemplo, eu que faço muitos projetos da área cultural, a nossa prestação de contas ela é direto lá no SALIC e lá a gente vai inserir todos os relatórios escritos, vai inserir as notas fiscais, os comprovantes de pagamento, vai inserir fotos, vídeos, é lá que eu vou inserir. Tem outras leis que o relatório é textual, é lá num documento em PDF que você vai anexar ou mandar via correio ou mandar via e-mail. Então, cada mecanismo tem um formato e um modelo que vocês devem seguir. Não é o formato que a gente vai escolher, e sim o que aquele mecanismo diz que precisa ser feito. Então, prestem muito atenção nesses modelos e nesses formatos que cada mecanismo orienta que seja utilizado. Assim como cada mecanismo tem um manual de prestação de contas. Ele deve ser seu guia em todo o período de execução desse projeto, mas também no período de prestação de contas, porque é ele que vai dizer como você deve agir na execução e agindo daquela forma na execução você vai ter já a sua prestação de contas quase, né, ao final do projeto já quase pronta, você agindo todo conforme manda este manual. Quanto maior a riqueza de detalhes, melhor será a forma de você comprovar que aquele projeto teve sua execução na plenitude. E aí, com isso, aumentam as chances de você ter um retorno positivo em relação à prestação de contas. A outra coisa
é que, e isso os últimos 3 itens eu venho falando em todos os dias do nosso trabalho, a transparência nos processos e no processo de execução vai garantir uma prestação de contas muito tranquila de ser feita, as formas transparentes e corretas de você seguir durante a execução vai garantir que você tenha uma prestação de contas suave, fácil de ser feita. E aqui, quando eu digo fácil, é no sentido de você ter todos os documentos comprobatórios, você ter todas as informações, porque lembrando que uma prestação de contas, você precisa se dedicar a ela, você precisa dedicar tempo para fazer conforme a regra, conforme o manual, conforme o procedimento daquela lei exige, tá? Nunca modifique um projeto sem prévia autorização. Isso eu falo todos os dias, assim como eu falei, né, todos os dias, assim como fique atento aos prazos. As prestações de contas, elas têm prazos e vocês precisam seguir. Se a gente não seguir aquele prazo, você corre o risco de ficar inadimplente naquele mecanismo ou até mesmo para todos os outros mecanismos. Então, a gente sempre orienta para ficar muito atento a esse prazo. E se você teve o seu projeto modificado, você pode, durante a execução do seu projeto, pedir para a lei, pedir para o mecanismo, pedir para o doador uma alteração do seu projeto. Se você fez esse pedido, você tem que colocar isso lá na prestação de contas e tem que escrever sobre isso, caso você tenha feito. Quem recebe uma prestação de contas? Para nós, para SCAR, para quem tanto nós fazemos questão de mandar essa prestação de contas. A primeira coisa que nós fazemos é para o interno, entre o nosso setor de projetos, entre os nossos dirigentes, e aqui ONG, associação, institutos, OS, e aí tem vários enquadramentos, né? Mas primeiro é entre nós, os nossos dirigentes recebem esse material. Nós também fazemos muita questão do compartilhamento desse material com a sociedade em geral. E nos outros 2 dias de workshop, nós falamos bastante sobre marketing de causa. E no marketing de causa é uma forma de você prestar conta para a sociedade do que você fez durante o período de execução daquele projeto. Mas isso através de rede social, através de release para a imprensa, através de uma entrevista que você pode dar num veículo de rádio, de TV, ou tem várias formas de você prestar conta para a sociedade em geral. Porque lembrando que, de forma geral, né, uma boa parte dos projetos são projetos que vêm de recursos de isenção fiscal. Não são todos, mas uma parte sim. E se ela vem de isenção fiscal, quer dizer o quê? Que é o governo, seja municipal, estadual, federal, abrindo mão do imposto para beneficiar aquele projeto. Isso quer dizer que é um recurso público. E se é recurso público, nós entendemos que a sociedade precisa saber aonde foi empregado aquele recurso também. Assim como a gente gosta muito de prestar conta ao usuário, a gente gosta muito de saber o que o usuário achou daquilo que foi feito. A gente faz pesquisa para saber o feedback, se o usuário gostou daquele projeto, se fez sentido para ele aquele projeto, se mudou alguma coisa na vida dele. E aí depois, quando a gente for falar lá de relatórios e tudo mais, tem relatório de impacto. E aí aqui, quando você pergunta para o usuário se aquele projeto fez sentido na vida dele, ele já é um dado, já é um indicador para você usar na avaliação de impacto. Um outro que precisa receber a prestação de contas é o próprio mecanismo, né? Se é um projeto incentivado, se é um projeto de lei de incentivo, você obviamente precisa enviar esta prestação de contas para o mecanismo do qual você recebeu aquele recurso. Seja a lei da cultura, seja a FIA, seja a lei do esporte, lei do audiovisual, idoso, PRONAS, PRONON. A lei que for, em que você enquadrou o seu projeto, precisa receber, então, a prestação de contas. Nós sempre fazemos uma prestação de contas também para o patrocinador. No caso aqui, nós temos a VEG que está realizando esta ação.
nós mandamos para a VEG uma prestação de contas. A VEG, que já tem um processo bem mais evoluído, ela tem uma plataforma onde a gente faz o cadastro dessa prestação de contas. Mas tem patrocinadores que não têm essa plataforma ou que têm outros mecanismos de você fazer o envio. Independente se o patrocinador está estruturado ao nível de ter uma plataforma, um canal somente destinado para isso ou não, o importante é você sempre lembrar de encaminhar ao patrocinador um mínimo de prestação de contas do que ocorreu com aquele projeto para que ele entenda aonde foi aplicado aquele recurso. E isso serve a mesma coisa para o doador. Muitas vezes a gente tem doadores pessoa física, a gente sempre fala, né, do patrocinador empresa, mas tem os doadores pessoas físicas que também é interessante você mandar para eles a prestação de contas. Com isso você vai gerando mais credibilidade para o seu projeto, para a sua instituição, para o seu trabalho e você vai fidelizando essas pessoas, essas empresas, esses mecanismos e dizendo que você tem condição de realizar aquele projeto na sua plenitude, fazer bom uso do recurso. Então, você mandar prestação de contas para vários mecanismos que estão envolvidos com aquele projeto, nós, aqui na SCAR, entendemos que é de extrema importância. Indo para o próximo assunto, são os elementos necessários para uma prestação de contas. Quais os elementos mínimos? Como eu falei lá no começo, muitas leis, muitos mecanismos, eles têm regramento próprio e eles dizem o que eles querem receber na prestação de contas. Aí, então, a listagem que eu tenho aqui, elas são informações mínimas que precisam ter em uma boa prestação de contas. A primeira é a financeira. E a gente logo vai falar um pouquinho mais sobre, né, o que precisa ter numa prestação de contas financeira. A segunda é o relatório de execução e cumprimento do objeto. Eu também vou trazer um modelo aqui para vocês olharem um pouquinho mais como nós fazemos esse relatório. O terceiro é o relatório de divulgação e mídia. Porque no relatório de divulgação em mídia, a gente vai prestando conta durante o período de execução para a sociedade, para os usuários, do que a gente está fazendo. O relatório fotográfico. No relatório fotográfico, nós temos o hábito aqui de fotografar tudo que a gente fez no decorrer do projeto para justamente corroborar, somar com a prestação de contas, tanto a financeira quanto a de cumprimento do objeto e das ações. E aí depois a avaliação de impacto. A avaliação de impacto, gente, ela vai a partir dos objetivos específicos. É dali que você vai tirar indicadores para dizer se o impacto deste projeto, se ele foi positivo, se ele foi negativo, se ele atendeu ou não à expectativa, mas é de extrema importância você avaliar o impacto desse projeto. Por quê? Do seu projeto, né? Porque nós trabalhamos, quando a gente fala de leis de incentivo, a gente está falando de atender políticas públicas. E quando a gente atende uma política pública, é importante você saber que impacto aquela política, que impacto aquela ação causou para a sociedade ou para o público-alvo que ela se destinou, que ela pretendia trabalhar. Então, é de extrema importância e a gente vai falar um pouquinho mais sobre avaliação de impacto também. Na prestação de contas financeira, o que nós trabalhamos na prestação de contas financeira? Também aqui são itens mínimos necessários para uma prestação de contas financeira. Lembrando novamente que se o mecanismo traz orientação para você de como seguir, é esse mecanismo que você tem que seguir. Mas, de forma geral, a maioria dos projetos que pede prestação de contas financeira, você precisa pôr os extratos do início do aporte do recurso desse projeto até o fim. Lembrem-se que todo recurso de projeto, ou na sua maioria, o recurso quando entra na conta, pela regra, ele precisa ser aplicado. E se esse recurso precisa ser aplicado, você também precisa colocar o extrato da aplicação, não é só o extrato da conta corrente. Precisa lembrar sempre de colocar o extrato de aplicação
também, mesmo que o rendimento seja algo muito pequeno, mas ele, se você não colocar lá no final, quando você vai bater a planilha e zerar o que você recebeu do que você gastou, ele não vai zerar. Então, vocês têm que lembrar, né, de colocar o extrato de aplicação financeira. E aí aqui, obviamente, notas fiscais, recibos e demais documentos comprobatórios dos pagamentos. E aí cada lei, ele também tem formas específicas de dizer o que podem ser documentos comprobatórios. Nós aqui, de forma geral, utilizamos 98% a nota fiscal, e aí as notas fiscais dos vários enquadramentos, né, que existem, mas para nós é uma regra quase, né, o documento de comprovação precisa ser a nota fiscal, lembrando que tem mecanismos que possibilitam outros documentos comprobatórios. E junto com a nota fiscal, a SCAR já não faz mais, e pela regra da maioria das leis, não se faz mais cheque, né? Não se faz mais, a gente não faz pagamento em dinheiro ou em cartão, nós utilizamos o modelo de ou é Pix ou é transferência bancária, né? E aí depende do que a lei nos diz o que tem que ser feito, mas na maioria é transferência bancária. E se eu faço uma transferência bancária, eu vou ter o quê? Um comprovante do pagamento. Vai sair lá um documentozinho de comprovante do pagamento no momento que você faz a transferência. Este comprovante, nós temos o hábito de anexar aquela a nota fiscal correspondente ao seu pagamento, e aí o conjunto de documentos vão formar a comprovação de pagamento daquele item. Então, muitas vezes isso ele é demorado, ele dá trabalho de ser feito, mas a gente entende que é extremamente importante ser colocado o extrato onde mostra a saída daquele valor, a nota fiscal e o comprovante. Os extratos a gente não coloca por nota fiscal, a gente coloca o extrato geral, mas cada nota fiscal acompanha o seu comprovante de transferência, de Pix ou da forma que você usou. Também nós fazemos, e aí depende muito do mecanismo que você está utilizando e que o seu projeto foi aprovado, mas a gente tem as planilhas, né, dos projetos, o que você orçou, do que você aprovou lá no mecanismo, e a planilha do executado. Esse é um documento que para nós, mesmo que, a exemplo do SALIC e dos projetos da Cultura Federal, a planilha não vai, porque a gente cadastra lá no sistema as despesas, as notas fiscais e tudo mais, então a planilha não vai. Mas a gente faz uma planilha de acompanhamento para a gente usar isso durante o período todo de execução, mas também no final para bater, né, para dar aquele 0 a 0. Então, nós temos o hábito de também utilizar o mecanismo da planilha do Excel para nos ajudar a acompanhar a execução e ajudar a acompanhar os gastos. E aqui tem prestação de contas que ela é mensal, que ela é anual, que ela é semestral. Cada lei vai trazer uma regra e você precisa seguir a regra daquela lei, daquele mecanismo que você passou o seu projeto. Fotos de itens comprados pelo projeto, anexo à nota fiscal. Nós muitas vezes, eu preciso comprar nós temos muitas aulas, bolsas de alunos para música. E aí, alunos de música precisam de quê? Muita fotocópia de partitura para os seus trabalhos. Então, a gente acaba comprando papel com recursos de projetos. A gente tira a foto da caixa de papel e anexa junto àquela nota fiscal, aquele comprovante, aquele comprovante de despesa, vai junto à foto da caixa de papel para comprovar, né? A gente entende que é uma complementação da comprovação.
Tem mecanismos que dizem que não precisa, tem mecanismos que dizem que precisa, a gente meio que adotou como padrão, porque daí a gente não esquece para nenhum, né, de fazer esse modelo mais completo e mais amplo, e que a gente entende que o avaliador vai, de forma mais rápida, conseguir identificar e passar por aquela prestação de contas. Seguindo, nós temos, então, fizemos a parte financeira e aí nós vamos para o relatório de execução e cumprimento do objeto. No relatório de execução, quais são os elementos mínimos que devem constar neste relatório? O local de realização. Lembrando que o local de realização ele pode ser uma cidade, ele pode ser várias cidades, ele pode ser num bairro, pode ser em vários bairros. Então, você tem que lembrar de colocar todo esse detalhamento, né, do local de realização. Data de início, data de fim, se você quer, são várias datas, um relatório de cada data que ocorreu a sua ação, o seu projeto. Se é só uma data, é só aquela uma, mas tem um descritivo desses pontos, dessas datas que você, no seu projeto, se você colocou vários momentos diferentes, né? O plano de divulgação, nós temos sempre, quando a gente vai startar um projeto, a gente sempre escreve antes o que eu preciso divulgar para esse projeto. Eu preciso divulgar ingresso gratuito, eu preciso divulgar bolsas de estudo, eu preciso divulgar atendimento a algum setor na minha instituição. O que eu preciso divulgar? Cada um de vocês vai listar, né, o que precisa divulgar. Listando o que precisa divulgar, você vai ver, essa divulgação eu vou mandar para esse canal, essa eu vou colocar numa rede social, essa eu vou tentar mandar um release para a imprensa. Você vai entender e aí com isso a gente entende que criou um plano de divulgação. E aí, criando este plano de divulgação, você vai guardando as comprovações de ter feito aquilo. Se você escreveu um release e mandou para a imprensa, mandou por e-mail de um jornal, mandou por e-mail de uma rádio, guarda isso, guarda esse envio para aquele veículo de comunicação. Isso é uma forma de comprovar que você mandou, né, o seu material. Printa na rede social, a gente faz muito print de rede social, de stories, de postagens no feed, para comprovar que a gente está divulgando aquele projeto de acordo com o que a lei diz que tem que ser feita. O outro relatório que a gente entende que é extremamente importante são das metas. Você lá no seu projeto, quando escreveu, você informou que vou atender tantas pessoas de público, vou distribuir tantos ingressos, vou distribuir tantas bolsas. Você vai no seu projeto colocar o que você tem interesse de realizar na sua instituição. Colocando isso, depois você precisa dizer, eu disse que teria 100 bolsas e eu de fato distribuí 100 bolsas. Eu disse que teria 1000 ingressos distribuídos e aí depois você vai comprovar que de fato distribuiu 1000 ingressos. Então a gente entende que é extremamente importante você se comprometer com o que você disse que faria lá no projeto. E esse se comprometer durante o período todo de execução, tentar ao máximo atingir aquela meta e, ao final, você fazer um relatório dizendo que cumpriu ou não cumpriu e, se não cumpriu, o motivo de não ter cumprido. O próximo item é o relatório fotográfico com as ações executadas. Construiu uma sala. É relatório fotográfico semanal da evolução daquela construção. É uma apresentação, é foto de todo o período de ensaio, do público chegando, do público assistindo, da apresentação acontecendo. Então, o relatório fotográfico, ele colabora com toda a parte escrita, ele colabora com as notas fiscais e com todas as demais comprovações. Além do relatório fotográfico, hoje em dia, né, é muito na moda tudo ser transmitido ou no YouTube, ou no Instagram, ou em vários mecanismos. Então, crie um documento, coloque links desses vídeos para que você consiga encaminhar também isso, comprovando, né, que você
realmente ampliou o acesso, comprovando que realmente você fez bom uso dos recursos. Então, nós temos o hábito de sempre mandar os links das transmissões que nós fazemos. Relatório de acessibilidade. E a gente entende, nós fazemos, por exemplo, turnê com a nossa orquestra filarmônica. E quando a gente faz turnê, em alguns espaços eu consigo acessibilidade de uma forma, em outros espaços eu consigo de outra forma. Então, descreva como você atingiu a acessibilidade em cada espaço ou na sua instituição, se é só em um lugar que você vai fazer. Mostre que você teve libras, que você teve audiodescrição, porque, de fato, isso é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, é extremamente importante para o alcance de um número maior de pessoas podendo fazer usufruto do benefício que aquele projeto está fazendo. Então, o ideal é que você faça várias ações comprovando que você atingiu a acessibilidade em todos os seus eixos que os mecanismos pedem. Se algum objetivo, se alguma coisa não saiu do jeito que você queria, coloque isso no seu projeto. Do jeito que você queria, não, né? Do jeito que você planejou no seu projeto, escreva isso no seu projeto. Coloque lá, tive essa dificuldade, tive aquela outra dificuldade, solucionei desta forma. A prestação de contas, ela também serve para você dizer os desafios que você encontrou durante o processo de execução daquele projeto. E aí você consegue comprovar também que você rapidamente tomou atitudes para corrigir aqueles desafios, para melhorar aquelas dificuldades encontradas e solucionar o problema. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de relatório de execução. Porque a gente fala e parece que fica distante de quem está aí do outro lado. Então, a gente quis tentar aproximar um pouco mais. Eu peguei um relatório nosso, de um projeto nosso, e vou mostrar para vocês rapidamente um modelo de um relatório que nós fizemos. Deixa eu só mudar a minha tela. Enquanto isso, Sabrina, quer falar um pouquinho sobre a importância, né, de ter esse relatório completo enquanto eu tomo uma aguinha? Isso. Então, assim, esse relatório, quando chega para a gente realmente vai ter falando de VEG, a gente vai ter a confiança de que o que foi colocado, o recurso que foi repassado, ele realmente foi aplicado da forma com que foi desenhado o projeto. Então, por isso, algo que a Edilma sempre fala, teve alguma mudança do projeto, vai ter alguma mudança do projeto, uma necessidade de mudança, busca fazer esse consenso com o governo, com o patrocinador, para que a prestação de contas esteja alinhada com toda essa questão das mudanças necessárias durante o percurso. E a prestação de contas, quando a gente fala de VEG, eu acho que eu posso até entrar um pouquinho, né, antes de você dar continuidade ali, a gente sempre comenta assim, vocês vão ver lá quando entrar na prestação de contas que vai aparecer alguns itens lá. Exemplo, anexos do relatório de atividades, que a Edilma vai apresentar para vocês agora, que é esse descritivo, né? Essa descrição das atividades, assim, de como aconteceu, a execução desse projeto, como aconteceu. Dentro desse relatório vão ter fotos, vão ter links desses vídeos, vão ter várias informações que vocês vão colocar nesse relatório, que geralmente é em PDF, que é enviado, que é a forma mais segura. Também a gente sempre solicita que vocês nos encaminhem fotos em alta resolução, seja 2 ou 3 fotos, tem um campo dentro da prestação de contas que é anexos de fotos e vídeos. As fotos, porque os vídeos podem vir em link, né? As fotos pode também mandar em link, mas é importante que vocês nos encaminhem e nos indiquem qual é a foto que, se a VEG for apresentar um relatório, for utilizar essa foto para apresentar o projeto de vocês para a comunidade, para a sociedade, para outras empresas, qual é a foto que vocês escolhem. Por isso que a gente sempre solicita, escolham 2 ou 3 fotos que seriam a cara do projeto. E por isso em alta resolução, para que a gente possa utilizar nos nossos mecanismos aí de divulgação. E dentro também lá da prestação de contas, vocês vão então resgatar o que vocês colocaram lá em objetivos, e lá dentro dos objetivos específicos tem o detalhamento. Então lá vocês colocaram qual o indicador
né, que esse indicador é como que vocês vão acompanhar para ver se a meta que vocês estão traçando vai chegar nesse objetivo específico traçado lá inicialmente. Então, eu tenho um objetivo, esse objetivo vão ter os indicadores, vão ter as metas e os meios de verificação. Então, nisso também tem um espaço lá para colocar um relatório. Vou dar um exemplo para vocês. Objetivo específico, um exemplo aqui, capacitar profissionalmente 60 jovens visando sua inserção no mercado de trabalho em atendimento às demandas do mercado atual e futuro. Então, o indicador, quais os indicadores? Que pode ter um ou mais indicador. O indicador vai ser o número de alunos, né, que concluírem o curso e também o índice de desempenho e aproveitamento desse aluno. Tá, mas qual que é a minha meta perante essa capacitação que eu estou repassando para esse aluno? Então, a meta é 75% desses alunos formados nesse curso, 75% de aproveitamento desses alunos do curso de capacitação. Tá, e como que eu vou verificar se esse aproveitamento ou se esse aluno, né, comprovar através do que eu vou chegar a esses 75% aí? Então, é o meio de verificação. Então, os alunos, o número de concluintes no curso é através da lista de presença. É muito comum a gente fazer uma prestação de contas com a lista de presença quando a gente utiliza essa questão de capacitação, questão da... A Edilma, vocês vão ver aqui com a Edilma no relatório que ela vai apresentar, que também coloca as listas de presença, e meio de verificação para ver o aproveitamento do curso do aluno, o próprio relato do instrutor, né? A avaliação do instrutor para esse aluno, a avaliação individual desse instrutor. Então, assim, dentro do relatório da VEG, tem lá, de forma até bem simples, essa forma de inclusão, né? Quando é um projeto com recursos próprios, vocês vão ver lá também o item, porque o orçamento para a VEG, muitas vezes o pessoal tem um projeto de lei de incentivo, por exemplo, e eu falo para eles, gente, você já tem a lei de incentivo desenhada, é um copy-colle para dentro da plataforma da VEG, vocês só vão, não são todos os itens, estão até menos itens dentro da VEG, da plataforma, mas vocês vão buscar esses itens e colocar. A mesma coisa do relatório descritivo. Vocês não precisam fazer um específico para a VEG. Pega o mesmo relatório que vocês estão colocando lá nessas leis federais e coloquem aqui na plataforma da VEG. Só complementem os outros itens. E no orçamento, a gente sempre solicita orçamento detalhado. Então, a gente quer saber, não adianta colocar um item lá que é recurso para o projeto PRONAC número tal. Então, assim, isso é vago, a gente não sabe para onde está indo esse recurso. Na prestação de contas tem pequena escolha aí que vocês podem fazer, que no orçamento, quando é leis de incentivo, que a gente sabe que tem vários outros apoiadores, vocês podem sim citar lá no relatório descritivo, e aqui, se vocês tiverem um PDF das notas fiscais, pode jogar todas juntas aqui, porque a gente sabe da quantidade de itens que tem esse relatório. Mas quando é recursos próprios, vocês vão relatar realmente no detalhe no que vocês vão implantar. E geralmente a VEG ela dá uma porcentagem grande dentro desses recursos próprios, que não são projetos um valor tão agregado. Então, é importante que cada item do orçamento vocês coloquem, então, o relatório de notas fiscais para que a gente faça o acompanhamento mais próximo quando é recursos próprios. Porque a gente sabe, quando é lei de incentivo, a gente é um duplo cheque, né? É tanto o governo federal está lá checando o que vocês estão colocando de afirmativo, quanto a VEG também comprovando essa afirmação. Então, o duplo cheque para nós também nos traz tranquilidade, mas recursos próprios tem uma questão que é o nosso único cheque. Então, por isso que é importante vocês colocarem com mais detalhamento. É isso. Muito bem, Sabrina, muito obrigada. Eu tentei pôr na tela aqui um pouquinho, né, da aba do sistema VEG que a Sabrina estava falando. Depois a gente volta para esse item e mostra o caminho de como vocês vão chegar até lá, para que não reste dúvidas, né, para ninguém em relação a como fazer essa operação. Dando sequência, em um relatório de execução e pegando um modelo nosso, e isso aqui, gente, é um modelo real nosso, de que realmente a gente executou, então tem informações aqui que eu vou passar rapidamente, tá?
porque é um relatório que nós efetivamente fizemos e prestamos conta para um mecanismo. Quem é de Santa Catarina sabe que aqui existe um edital chamado Elizabeth Anderle, é um edital de incentivo à cultura do governo do estado. Eu não sei, né, em outros estados como funciona, mas aqui existe esse mecanismo. E esse é um projeto que a gente executou em 2022. Eu vou mostrar um pouquinho o que a gente colocou nesse relatório para prestar conta da parte de execução. Ele não está contemplado a parte financeira e sim a parte de execução. Aqui é o sumário, né? E aí todo o material e todos os títulos do que a gente colocou nesse relatório de prestação de contas. Aqui é o relatório de cumprimento do objeto e aqui nesse relatório de cumprimento do objeto, eu estou tentando deixar maior, mas está difícil. Aqui, peraí, deixa eu arrumar meu... Aqui, não ficou maior como eu queria e está pequeno na tela, eu acho. Eu vou... aumentou um pouco? Beleza. Então, no relatório de cumprimento do objeto, o que eu disse que eu ia fazer? Que eu ia realizar 3 concertos. Eu realizei ou não os 3 concertos? Eu realizei ou não nas cidades que eu me comprometi a fazer? E lembrando que a gente tem vários projetos, eu estou usando o mesmo modelo do que a gente fez ontem, que é de apresentação de orquestra, só para ficar numa lógica, tá? Mas vocês têm que olhar aí para a realidade de vocês e adequar o relatório à realidade de vocês. É só para mostrar itens que a gente, para nós, faz sentido mostrar a comprovação. Aqui nos ensaios, lá no projeto eu disse que faria X ensaios durante um período de tantos meses. Então aqui eu vou dizer como eu fiz aqueles ensaios. O ensaio demorou mais, demorou menos, teve alguma música que a gente foi ensaiar e que foi mais complexa ou menos complexa. Então, aqui tudo eu trago na parte descritiva essa complexidade ou essa facilidade. Essa música foi rápido, essa obra fizemos em um ensaio, a outra já demorou mais ensaios para ser feitos e, obviamente, sempre acompanhado de fotos. Depois, como a Sabrina falou, a lista de presença. Nós colocamos ainda, né, de forma manual, agora a gente já está com o sistema, então já tem uma lista de presença através do sistema, mas naquela época ainda era uma lista manual, aonde comprova a participação dos músicos em cada ensaio. Então, nós colocamos aqui a lista de presença em cada um. Então, quando eu disse que se o processo é transparente, a prestação de contas é mais fácil, quer dizer o quê? Se eu peguei a lista de assinatura em cada ensaio, depois eu vou ter que só escanear isso e colocar num documento. Ele dá trabalho no sentido de ter que fazer esta ação, mas é fácil você comprovar aquela ação porque o documento está ali, né? Aí depois a gente foi falar sobre os concertos, como se deu cada concerto, como aconteceu em cada cidade. Teve alguma dificuldade ou não? Teve cidade que teve dificuldade? Teve cidade que foi mais fácil? Fala, né, sobre aquela ação propriamente dita. Aqui a gente até coloca um item, a gente coloca uma observação, porque teve nesse evento, nesse projeto, uma cidade que teve um diferencial, aconteceu um problema e aí depois a solução do problema ficou linda, todos os músicos, todos os artistas saíram encantados com a cidade e foi a partir de um problema. Então a gente relata isso aqui, o que aconteceu. A gente também coloca relatórios fotográficos de todas as apresentações em cada cidade. Então, vocês vão ver que tem fotos, e tem fotos, né, específica, né, de cada cidade, tipo, nessa cidade era comum tomar chimarrão, então tinha foto do público lá agindo dessa forma e para nós está tudo bem, isso é a realidade de um projeto. E aí aqui estão as fotos
por cidade o que aconteceu em cada cidade. E sim, ele demora um pouco, mas vocês vão observar que aparece foto da apresentação, aparece foto muito de público, aparece muitas coisas nas fotos mostrando o detalhamento da execução. Depois nós temos os registros videográficos. Nós, uma boa parte dos nossos concertos, a gente transmite pelo canal do YouTube. E aí a gente coloca aqui, né, as transmissões que foram feitas, os vídeos que foram feitos, os prints de tudo que foi feito de ação para aquele projeto. Ingressos, aqui os borderôs, quem trabalha com espetáculos, com eventos, sabe, né, que o borderô é para comprovar a quantidade de público, porque uma coisa é eu dizer, olha, nós conseguimos atingir tantas pessoas de público, mas que documento comprova que você conseguiu atingir? A foto é uma forma de comprovar, mas qual é o outro documento que comprova? Para o universo, né, das casas de concertos ou para teatros, o borderô é um documento. E esse é o documento que diz, que a casa diz, olha, realmente teve tanto de público naquele evento. Então, a gente coloca todos os borderôs por... Borderô é o documento que comprova que os teatros utilizam muito esse documento chamado borderô, que é onde vai dizer quantos ingressos saíram, se teve venda de ingressos, se não teve, se foram todos gratuitos, se teve meia, se teve venda aí, se teve meia, se teve inteira. Então esse é um documento comum de casas, né, de teatros, de casas de eventos, de espetáculos, de utilizar para comprovação de público. Então a gente vai ter a foto comprovando o público e a gente vai ter o documento, no nosso caso é um borderô. Aqui eu falo um pouco sobre o repertório que foi escolhido e como esse repertório se deu. E aqui é o programa do espetáculo mostrando o repertório. Eu também falo sobre parcerias. Que parcerias eu tive em cada cidade para poder realizar aquele evento, aquele projeto. Aqui eu falo sobre a equipe técnica. Quais foram os profissionais envolvidos naquele projeto e qual a função de cada profissional? Observem que aqui, esses profissionais e essas funções, elas vão estar conectadas lá com as notas fiscais. As notas fiscais vão ser com esses nomes correspondentes. Então, a prestação de contas, uma coisa vai amarrando com a outra. E aí, quando um avaliador vai olhar, ele vai entender uma linha, um pensamento lógico em relação a isso. E ele consegue, de forma mais rápida e clara, fazer as conexões entre as partes e entender, né, como a prestação de contas está bem feita. No nosso caso, a gente faz uma descrição detalhada. O que é uma descrição detalhada? Aqui a gente fala os músicos por cada família de instrumento, por cada instrumento. A gente lista, nos violinos quem são? Mas suponhamos que você aí na sua instituição, eu construí uma sala. O que eu vou detalhar? Quantidade de material comprado, quais os materiais comprados, em que local foi empregado, ou eu vou fazer a distribuição de bolsa. Quantos alunos foram atendidos, quantos alunos atendidos por cada bolsa ofertada, qual a frequência desses alunos. Então, vocês têm que adequar a realidade de cada um dentro da sua instituição, né? Aqui eu faço um pouco de comentário sobre acessibilidade, e aí é um comentário que ele vai corroborar com as fotos que eu coloquei antes, e nas fotos então ele vai mostrar se de fato tinha acessibilidade, e aqui eu discorro sobre esse item. No projeto, eu disse que teríamos formação de plateia, e aí aqui eu escrevo se eu tive formação de plateia, se eu não tive, se eu consegui atingir ou não aquele objetivo. Depois nós temos criação de arte gráfica e todo o material que foi produzido a partir deste projeto para a ampla divulgação deste projeto. E, novamente, cada um tem que adequar a sua realidade. Talvez na sua instituição
vai ter menos material gráfico, talvez vai ter mais material gráfico. Cada um tem que entender o que o seu projeto exige, mas a gente entende que é extremamente importante você printar as telas, você colocar links de canais, mostrando que você de fato deu ampla divulgação para aquele projeto. Aqui a gente tem um item contratação de ônibus. Por que a gente coloca esse item? Porque a orquestra vai fazer turnê pelas cidades, então eu preciso de quê? De ônibus para levar esses músicos. Eu coloquei os contratos com as empresas e coloquei fotos. Aí depois a gente tem combustível, tem muitos músicos que vinham de longe, então eu tinha que trazer eles com combustível. Observe que caminhão, nós precisamos de caminhão, então tem aqui a contratação de caminhão. E para que serviu esse caminhão? Para transportar cadeiras, estantes, equipamentos e vários outros itens que a gente precisa para o bom desenvolvimento deste projeto em especial. E aí eu listo sobre várias coisas que a gente realizou ali. A alimentação. Os músicos vão longe, eles precisam se alimentar antes de fazer o concerto. Então, está aqui o registro de tudo que a gente fez. E aqui é o material de divulgação no local do evento, no local onde de fato ocorreu toda a ação. E aqui são as clipagens de rede social, de canal do YouTube, de rádio, de TV, de tudo que a gente recebeu de mídia espontânea em cada cidade. E aí está todo esse material descrito aqui e desta forma a gente encerra a nossa prestação de contas. Lembrando que nós colocamos neste relatório o que o mecanismo nos orientava a colocar, o que este mecanismo nos orientava a colocar. Outros mecanismos vão orientar outras coisas, mas de maneira geral, todos os mecanismos pedem que tenha local de realização, datas de início, datas de fim, plano de divulgação, metas, as metas se foram cumpridas ou não cumpridas, os relatórios fotográficos, os links de vídeos, os relatórios de acessibilidade e o que deu certo e o que deu errado e por quê e como corrigiu. Então, de forma geral, cada um pode ter um modelo diferente, mas de forma geral as informações necessárias para um bom relatório são essas aqui. Algumas podem pedir coisas a mais, algumas podem pedir coisas a menos, mas isso aqui é extremamente importante. Nós entendemos que é extremamente importante constar num bom relatório de cumprimento de um projeto. E aí depois a gente passa, então, fizemos a prestação de contas para a lei, para o mecanismo. Lembrando sempre que você tem que adequar o seu mecanismo, a sua lei, a sua instituição. Aí nós vamos fazer a prestação de contas ao patrocinador, porque nós falamos anteriormente que quem recebe a prestação de contas são dirigentes da ONG, a sociedade, os usuários, o mecanismo de incentivo e aí depois o patrocinador e o incentivador. Então, eu estou indo agora para a prestação de contas do patrocinador. E aí nós vamos usar o modelo de prestação de contas da WEG para mostrar. É um exemplo para vocês terem e entender a importância de fazer esse tipo de trabalho. Eu vou voltar para o sistema da WEG, aonde eu vou sair do sistema. Estou saindo aqui, vocês estão vendo eu sair. Ontem ficou ali algumas perguntas, né, Sabrina? Perguntando sobre como eu faço isso no sistema, como eu faço aquilo. Então, hoje, a gente vai só dar um apanhado geral em relação a como se entender dentro do sistema e até colocar nessa tela inicial para que vocês possam ver que é super simples de você chegar no sistema e de você criar um cadastro, e de você abrir o seu cadastro e aí cadastrar os seus projetos. Então, a gente vai dar uma passadinha geral antes de começar a falar sobre a prestação de contas propriamente ditas. Nós temos aqui, ó, eu abri, eu entrei no linkzinho da plataforma e aí
vou aqui, eu tenho a opção, já sou cadastrado e vou entrar no portal, né? Ou não quero me cadastrar. Aqui, observem que nós temos um manual de como a entidade pode se cadastrar. Então, se você é extremamente intuitivo, se você clicar aqui já vai preenchendo, ele é bem intuitivo, mas se ficar na dúvida, eu tenho aqui o manual que você pode clicar lá e ele tem o passo a passo de como seguir para fazer o cadastro. Aí eu me cadastrei, estou cadastrada, estou apta. Eu vou fazer o quê? Acessar o meu login, né? Eu vou entrar com o meu login e acessar a plataforma. Aí acessei a plataforma, estou na página dentro da plataforma. Aqui eu posso fazer o quê? Eu posso colocar um novo projeto. Se eu não tenho nenhum, você vai colocar o seu primeiro projeto. Depois que eu coloquei os projetos, eu posso fazer o quê? Verificar os projetos que estão lá cadastrados. Eu posso ter dúvidas e posso abrir um link do Fale Conosco. Eu posso também, e aí aqui estão todos os manuais de como proceder dentro da plataforma. Mas também registro que a plataforma é extremamente intuitiva em todos os campos. Desde o início até o fim, a gente acha a plataforma VEG extremamente bacana de inscrever aqui dentro as informações, porque primeiro, e a Sabrina frisou bem isso, primeiro você já escreveu o seu projeto para o mecanismo, para a lei, para pedir aquele recurso. Aqui você vai lançar basicamente aquilo que você escreveu lá. Então, é um copiar de lá e colar aqui. Segundo que são poucos os dados que pedem, né? Ele é uma plataforma fácil de você entrar nela e se achar para fazer os cadastros. Mas mesmo assim, se você tiver dúvidas, o que você vai fazer? Manuais para cadastro. E aí aqui você tem todos os manuais de como acessar cada item. Cada espacinho lá você consegue abrir e entender como. Eu vou pegar um modelo somente para vocês entenderem como está aqui. Eu estou abrindo, né, o de cadastro de projeto. E aí vocês vão ver, ó. Novo projeto, você vai clicar em novo projeto, ele tem os prints das telinhas. E aí, o que você tem que escrever em cada parte? Ele tem todo explicado o que você tem que escrever em cada parte, os documentos que você... Aí o mecanismo que você está pedindo, o recurso. Sabrina, fala. Uma das dúvidas, assim, não é comum, mas já chegou umas 2, 3 vezes para nós a dúvida assim... Tá, Sabrina, mas e qual é a fonte de captação que eu coloco lá para receber recurso? A fonte de captação, gente, é vocês que decidem. Nós não podemos decidir por vocês se vocês querem uma fonte, se a fonte de captação é através da Lei de Incentivo à Cultura Federal, se é através do esporte, ou se é através de recursos próprios, ou se é um produto VEG, de fabricação VEG. Então, assim, vocês têm que saber a priori, assim, eu estou buscando a VEG, tá, mas eu estou buscando a VEG, eu já tenho um documento aprovado na Lei de Incentivo Federal, no FIA, no Fundo do Idoso, para eu cadastrar lá dentro da plataforma, então é através desta fonte de recurso. Ah, não, eu estou buscando através de recursos próprios, então é através de recursos próprios que são os recursos diretos da empresa. Então, vocês é que têm que saber, né, a priori, porque nós não conhecemos o projeto de vocês, então a gente não sabe dizer se aquele projeto é de lei de incentivo, se aquele projeto é recursos próprios, ou se aquele projeto que estão solicitando é um produto que a empresa fabrica. Então é importante vocês terem essa... Parece ser uma coisa simples, né, Edilma, mas é uma dúvida que acontece, né, e por isso que nesse manual tem cada item ali, o que significa produto VEG, o que significa recursos próprios, então tem uma descrição nesse manual. Perfeito. Então, vocês conseguem ver que o manual, além de ter a descrição, ele tem as telas para você se achar ali, né? Em cada telinha e aí tem aonde clica, qual é o próximo passo, e aí você vai seguindo este manual. Ontem nós falamos, né, das ODS e como se cadastrar, falamos das cidades e outros campos obrigatórios, aí da participação da VEG, se tem colaborador ou não que participa da VEG. Então, aqui neste manual
tem exatamente tudo, com destaque em vermelho, aonde estão os botões, aonde os menus para você poder clicar. Então, é extremamente intuitiva a plataforma, mas ao mesmo tempo tem um manual bem bacana para você se orientar. E tem uma ali, esse último que a Edilma está comentando, que é o submeter. Tem casos, esses dias a gente fez um levantamento de quantos estavam em edição. Quando está em edição, que significa que está com vocês ainda para poder movimentar o projeto, poder ainda inserir informações e tal. Vocês precisam, para chegar para a empresa, para análise, vocês precisam submeter esse projeto. Isso também acontece em outras plataformas, né, do governo federal. É muito comum, primeiro eu vou inscrevendo, salvo como rascunho e depois, quando eu finalizei todo o projeto, eu vou lá, dou uma nova lida, para ver se está tudo ok, se até a questão do português está corretamente colocada. Aí sim eu vou lá em submeter, mas é muito importante submeter o projeto, que daí ele entra em análise, que daí é o status onde já está com a VEG para fazer sua análise. Muito bem, o botão submeter é esse aqui, e se você esqueceu de preencher algum campo que era obrigatório, quando você clica aqui em submeter, e já aconteceu comigo, ele vai dizer, olha, você esqueceu, a plataforma já diz, o sistema já diz, olha, você esqueceu de preencher tal coisa que é obrigatório, volta lá e preenche. Então, de fato, o sistema é bem bacana para você poder fazer uma prestação de contas eficiente. E aí, aqui, então, eu tenho um manual para cada item e dúvida do seu cadastro nessa plataforma para este patrocinador. E aí, aqui, lembrando que a gente está falando da VEG, que é um patrocinador, mas tem outros patrocinadores que têm outras plataformas e outros jeitos de você fazer o cadastro. Cada um pode ter um jeito diferente. E a gente que está lá buscando recursos para projetos, e aí depois a gente quer que aquele patrocinador, aquele doador fidelize, que queira patrocinar de novo, é importante a gente voltar aqui e fazer essa prestação de contas. Agora eu já peguei o dinheiro, já fiz o meu projeto, foi lindo o meu projeto e eu esqueço de fazer essa prestação de contas. Não esqueçam, coloquem lá no checklist de vocês de fazer ao final a prestação de contas também para o patrocinador. É importante, é significativo e de maneira geral ele reconhece que você está, de fato, cumprindo com todas as etapas dentro do mecanismo que aquele patrocinador tem para fazer os caminhos daquele projeto. Então, é importante e a gente não faz só um projeto na vida, as nossas instituições querem fazer muitos projetos. E querendo fazer muitos projetos, obviamente que nós precisamos fidelizar cada vez mais os nossos doadores e patrocinadores. Então, tem uma importância muito grande de você vir e fazer essa prestação de contas. Agora, ontem nós falamos um pouco sobre como cadastrar um projeto. Então, a gente veio e simulou aqui um cadastro. Eu simulei o cadastro, fui lá, cadastrei e submeti o projeto. Aí, depois que eu submeti o projeto, o que eu fiz? Teve várias formas de eu buscar recurso, a VEG deu uma parte desse recurso para o projeto. E eu busquei recursos também, vários outros, eu estou simulando aqui um exemplo. E aí eu executei aquele projeto. Executado o projeto, quando eu cadastrei lá na plataforma da VEG, eu disse que o meu projeto teria início no mês X e fim no mês Y. Quando dá esse fim no mês Y, a plataforma já vai, daquele projeto que eu cadastrei, abrir para que eu possa enviar a prestação de contas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Meus Projetos e aí observem que aqui eu tenho ações. Eu tenho quais ações estão pendentes para fazer. Se aparece esta ação aqui, esse íconezinho que eu estou com o mouse próximo a ele, está escrito o quê? Faça a prestação de contas do projeto. Quer dizer que o ciclo desse projeto de início e fim já deu e agora está no momento, está ali aquela pendência que eu tenho que fazer, que é a prestação de contas. Diga, Sabrina.
E essa questão da prestação de contas, vocês vão ver no caso da plataforma da VEG, ela é aberta a partir do momento que a gente aprova o projeto e o termo de compromisso é assinado, é repassado o recurso e aí é aberto. Então, essa prestação de contas vocês podem ir inserindo ao longo do projeto, que muitas vezes assim é aprovado pela VEG, é repassado o recurso, mas esse projeto ainda está em captação, ainda vai captar com outras empresas, vai demorar mais alguns meses para se iniciar a execução. Então, o que a gente faz? Deixa aberto e quando vocês começarem a realmente executar o projeto, vocês vão já poder colocar as informações ali. Só não submete. Vai colocando as informações ali, como em outros mecanismos também, a maioria deles faz com que a gente vá colocando, salve como rascunho e não submeta, só vai submeter após o término do projeto. Porque é sempre importante assim, ao término do projeto ter todos os dados completos para ir submeter ao mecanismo que vocês estão escolhendo submeter. E aqui na VEG, então, tem esse tempo aí que a gente, a partir do momento que assina o termo de compromisso, o recurso é repassado, a gente abre, então, para a prestação de contas, ele fica aberto até o final do projeto. Vamos lá, eu vou clicar neste item, isso aqui é um projeto real nosso, então eu estou usando um exemplo prático nosso. Lembrando que cada um de vocês tem o seu projeto e a sua realidade. Aqui é só um exemplo para vocês. Eu clico aqui, ele vai abrir, né, prestação de contas. E aí aqui eu tenho o relatório de atividades. Sabrina, o que é importante ter em um relatório de atividades para a pessoa anexar aqui? Ele vai vir, é um documento que ela vai adicionar, anexar nesse item. O que é importante ter neste documento? Até foi uma questão ali colocada se existe um modelo, né, o modelo de execução ou direto no site. Então, assim, não existe um modelo específico desse relatório descritivo das atividades. Um exemplo é aquilo que você colocou, né, de vocês seguirem cada passo do projeto lá, o que vocês se propuseram a realizar no projeto e fazer esse descritivo, colocar essas fotos de maior detalhe, número maior de fotos dos eventos, ou se é um curso, colocar o acompanhamento, colocar o que foi no Instagram, o que foi no Facebook, fazer essa clipagem e colocar nesse documento. Então, não existe um padrão único, né? Porque a gente também pensa, como a gente trabalha também muito com leis de incentivo, a gente não quer dar um retrabalho para vocês. Então, se vocês têm um relatório descritivo que já tem que apresentar para o governo, é esse mesmo relatório que vocês vão colocar aqui. Embaixo ali, então, para adicionar esses anexos, vocês vão ali em cima, adicionar anexos, e daí vai aparecer qual que é o anexo que você vai colocar, se é o relatório da atividade, se é foto, porque, como eu comentei antes, a foto é importante para nós, vocês escolherem 2 ou 3 fotos, que vai ser a cara do projeto. Então, se a VEG quer falar sobre esse projeto no relatório, o relatório integrado dela, que é o relatório que aparece mundialmente. Então, qual é a foto que vocês escolhem para a VEG publicar? Ó, a gente já sabe que dessas 3 fotos, conforme a cor, a coloração do relatório, essa vai ser mais adequada. Então, é importante vocês também dar esse aporte para a gente. E tem a questão ali embaixo dos objetivos, né? Então, o que vocês colocaram lá nos objetivos, aqui vocês vão então trazer a comprovação, né? Através também adicionando um relatório aí que fale qual foi o objetivo, qual foi o indicador, qual foi a meta e qual foi o meio de verificação. Sabrina, aqui na foto eu gostaria de fazer um comentário. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, gente, sempre que você anexar uma foto aqui, quer dizer que os envolvidos nesta foto concordam com essa veiculação, porque se a VEG, qualquer outra empresa pode utilizar em um relatório geral que é de distribuição maior, então vocês tomem sempre este cuidado de ter, né, a documentação de quem está envolvido ali, dizendo, olha, eu
permito que usem minha imagem. Então, tomem esse cuidado. A gente aqui também, né, ainda está entendendo como trabalhar com isso, e de projetos sociais, geralmente a gente tira muitas fotos abertas, onde pegam muitas pessoas, então tem entendimentos aí ainda, né, de como se trabalhar, mas assim, quando você pega uma foto de uma pessoa, de duas pessoas, a gente sempre está tomando esse cuidado e a gente orienta também, né, que se tome esse cuidado também. Isso que a Edilma está colocando da lei da LGPD, ela é muito olhada pela WEG também, nós temos um cuidado gigante com relação a isso. E por isso que até se tem uma pessoa específica na foto que precisa pegar essa autorização, coloque nessa autorização, assim, ó, vai ser apresentado, vai ser utilizado pelo projeto, né, e pelas empresas patrocinadoras ou especificamente para a WEG, nas mídias sociais que ela divulgar. Então isso é muito importante porque assim, exime tanto a organização quanto as empresas que estão ali apoiando de uma possível questionamento sobre essa divulgação. Então a gente confia, quando vocês colocam uma foto ali, nós estamos com vocês lá inicialmente, vocês estão clicando de que a gente pode fazer a divulgação desse material, né? Então é muito importante que vocês, realmente a gente confia nessa autorização de vocês. E também é importante não só, quando a gente fala, também vou puxar o gancho dessa questão de prestação de contas. Quando a gente fala de prestação de contas dentro das organizações, a gente não pode só pensar em prestação de contas dos projetos que ela desenvolve ou desses grandes projetos que desenvolve com os mecanismos federais, estaduais, municipais, patrocinadores. Mas a gente tem que pensar assim, ó, como nós somos organizações sociais, né, da sociedade civil, nós temos essa prestação de contas com a sociedade. Então, quanto mais transparente, a Edilma já trouxe aqui essa questão da transparência. Eu fiz uma ação voluntária lá dentro da minha organização. Esses voluntários, eles têm interesse em saber como que aconteceu isso. Então, essa prestação de contas de ações voluntárias, do dia a dia da organização ter um relatório de atividades, que é uma forma de prestação de contas para a sociedade, tudo isso traz essa transparência e traz credibilidade. Quanto mais transparente as informações das organizações, mais credibilidade elas têm para que elas voltem naquele mesmo apoiador, para que ela volte naquele mesmo voluntário, para continuar realizando as ações e apoiando os projetos da organização. Muito bem, isso mostra a importância de uma prestação de contas em todos os âmbitos, né? E lembrando que nós somos do terceiro setor, o terceiro setor ele tem algumas isenções, outro imunidade de impostos, e aí depende, né, do enquadramento de cada um, e por isso tanto essa importância de prestação de contas, além de em alguns momentos trabalhar com projetos incentivados onde é recurso público. Dando sequência na prestação de contas dentro da plataforma WEG, lembra, a gente fez a prestação de contas para o mecanismo, a gente prestou conta para a sociedade, agora a gente está prestando conta para o patrocinador. Nós estamos usando o exemplo WEG, que é um patrocinador. Dentro, quando a gente cadastrou o nosso projeto ontem, lá a gente cadastrou um projeto e a gente colocou um objetivo geral quando a gente cadastrou esse projeto. Esse objetivo geral ele já está transcrito aqui porque eu já cadastrei quando eu inscrevi o meu projeto. Então, está aqui o meu objetivo geral. Lá, eu também cadastrei um objetivo, um ou dois ou mais objetivos específicos. E aí dentro desse objetivo específico é que tem os indicadores de sucesso ou até de insucesso, né, em relação àquele objetivo. Qual item? Qual é a forma que eu consigo mensurar aquele objetivo específico? Como eu consigo medir se aquilo foi atingido ou não, se aquilo teve impacto ou não? Eu vou pegar um exemplo nosso aqui, a gente diz que um objetivo específico era proporcionar ensaios semanais para os músicos do grupo. Então, eu tenho lá o grupo da orquestra, eu quero ter ensaios semanais. Esse é um objetivo específico. Qual é o indicador?
aulas e ensaios realizados semanalmente. Esse para nós é um indicador, porque se eu disse que eu ia fazer, para nós isso é um indicador. Qual é a meta? 10 meses de ensaio para 80 músicos. Essa é a nossa meta. E aí, eu cumpri ou não cumpri essa meta? Como eu vou saber? Como eu vou mostrar para o patrocinador ou para a minha própria instituição se eu cumpri ou não? Qual é o meio que eu vou mensurar se eu cumpri ou não? Aqui no nosso caso está a lista de presença nos 10 meses dos 80 músicos, juntamente com os ensaios realizados e as fotos dos ensaios realizados, porque eu vou ter, então é um conjunto de coisas que vai comprovar ou não se eu conseguir atingir a minha meta. Eu vou ter os 10 meses, eu vou ter os 80 músicos e as fotos. Lembrando novamente que esse é o nosso. Vocês podem ter outro indicador que vocês acharem importante colocar, tá? Nós optamos por colocar esse indicador, mas cada um pode optar por colocar o indicador que achar mais relevante para aquele objetivo específico, tá? Aqui o outro objetivo específico, realizar 7 concertos gratuitos. Qual é o indicador? O concerto realizado. E qual é a meta? Os 7. No nosso caso, a meta é os 7. Então, qual é o meio que eu vou verificar? Fotos dos concertos e a lista de presença dos músicos. Aqui eu ainda poderia ter os borderôs comprovando o público, e para baixo a gente tem falando sobre público, mas nós podemos usar vários modelos, vários indicadores para poder apresentar para aquele objetivo. Nós podemos ter várias formas de verificar se aquele indicador, se aquela meta foi cumprida ou não. Esse aqui é o nosso modelo, mas vocês podem ter outros entendimentos e outras formas de fazer essa verificação. E assim eu vou para todos os objetivos específicos que eu apresentei. E aí depois a gente vem para o orçamento do projeto. A Sabrina ali comentou que quando é um recurso específico, ou melhor, direto, ele tem uma forma de orçamento, que é o orçamento completo, e quando é de um projeto incentivado, ele traz mais linhas gerais, né, orçamento mais geral. Aqui a gente tem separado o orçamento por 3 itens: a administração, a apresentação, cursos e oficinas. E aí aqui eu faço o upload de todo esse material. Eu terminei de preencher, eu coloquei os anexos, eu coloquei as fotos, eu coloquei os vídeos, eu venho para onde? Salvar. Até então ele estava sendo tudo rascunho. E aí aqui eu cliquei em salvar. Salvei o meu material. E aí sim, nós temos, né, a prestação de contas para o patrocinador, de acordo com a especificidade de cada realidade, de cada instituição, enviada ou submetida, né, para o patrocinador, para este patrocinador. Mas lembrem-se que os projetos de vocês geralmente tem vários patrocinadores, né? Então, para este nós mandamos. E para o outro patrocinador, ele tem uma regra própria? Ele não tem? O que eu vou mandar para aquele outro patrocinador que também é importante que ele receba? E aí, muitas vezes, a gente tem patrocinadores, ou melhor, doadores, pessoas físicas. O que eu mando para a pessoa física após a conclusão do meu projeto? Que ele também é importante receber, né, o relatório dizendo o que foi feito ou o que não foi feito. Nós temos a regra que, independente do valor que a gente recebeu de doação ou de patrocínio, independente do valor que cada doador fez, ele tem que ter tratamentos iguais. Ele tem que receber prestação de contas, ele tem que receber informação, ele tem que receber a mídia do projeto, ele tem que poder acompanhar o projeto. Então, nós temos aqui dentro a regra de que todos, independente do valor da doação, precisam receber as informações rotineiras da execução, da prestação de contas, da implementação daquele projeto. É isso, Sabrina? Isso aí. A questão, vocês vão perceber que a gente, assim, na VEG está cada vez mais
aquele item de orçamento solicitando para vocês abrirem o orçamento, mesmo sendo de lei de incentivo. Esse projeto que a Edilma passou é um pouco mais antigo, ainda a exigência não estava tão grande, mas o grupo, como o grupo que nós atuamos dentro do investimento social, um grupo grande, então lá em Manaus, a Vanessa vai defender os projetos de Manaus, né? Eu e a Vanessa vamos ter que estar muito inteirado, mas a Vanessa vai apresentar esse projeto para todo o grupo de investimento social, ela precisa então ter detalhes desse projeto. E vocês vão ver que cada vez mais a VEG está solicitando esses detalhes para abrir orçamento, né? Hoje em dia, na prestação de contas aqui, é que daí a prestação de contas fica um pouco diferente, porque como vocês já estão, as notas fiscais por itens, são tantas notas que a gente sabe que acaba dificultando em colocar item por item as notas fiscais, então a gente aceita um relatório que vocês estão encaminhando, né, para as leis federais, a gente aceita um relatório em PDF único. Mas os projetos de recursos próprios, que tem os itens mais específicos ali do que vai investir, esse sim é importante ter a nota fiscal, juntamente com a foto do que vocês adquiriram, do que foi adquirido para o projeto, né, ou o pagamento do instrutor. Isso é importante quando é recursos próprios. O detalhamento dessas notas fiscais é importante para a gente. Muito bem. Sabrina, você entende que da forma, e aí as perguntas no chat é que vão dizer se a gente foi claro ou não. Eu sei que prestação de contas, ele é, como tudo que a gente fez, né, nos 3 dias, ele é detalhado, ele pode ser demorado, ele pode ser complexo, mas se você tiver uma boa execução, se você cumpriu todas as etapas durante a execução, se você escreveu um projeto bem escrito e você cumpriu as etapas da execução, agora ele é trabalhoso, porque tem várias partes para serem colocadas, mas ao mesmo tempo você consegue fazer, e aí assim, eu não tenho pessoas o suficiente para fazer, faça no Word, transforme esse Word em um PDF, mas faça. Não esqueçam, né, de fazer a parte de prestação de contas. Não é só para o mecanismo, e sim para todo aquele conjunto, né, que a gente comentou. Dito isso, dentro do nosso horário, a gente, um pouquinho antes, 10 minutos adiantado, a gente abre para perguntas, dúvidas, questionamentos. Sabrina, quer falar mais alguma coisa em relação à plataforma, mas também em relação à parte de prestação de contas. E lembrando que isso aqui é um extrato do todo, né? Nós não estamos colocando aqui tudo sobre prestação de contas, até porque, né, não daria aí o nosso tempo, a nossa fala, e a gente sabe que são vários mecanismos diferentes de lei e a gente não vai conseguir atender a todos os mecanismos. A gente usou sempre modelos mais genéricos para tentar falar para vocês, né, das importâncias de cada coisa, mas ele sempre, como eu comentei lá no início, a importância do manual daquele mecanismo, a importância de seguir a lei e os modelos que aquele mecanismo fornece. Então tá, eu vou iniciar uma questão assim, você coloca no detalhamento, eu compro, vou trazer o exemplo da folha lá que você imprime as partituras. Então assim, eu pego a nota fiscal, eu tiro foto da caixa lá das folhas em brancas para, né, comprovar. É um detalhamento, né? Entra no detalhe do detalhe, né? O quanto isso vocês percebem na SCAR que é importante fazer esse detalhamento, o quanto você indica fazer essas miudez do projeto. Então, aí são as escolhas, né? E cada projeto vai dizer aonde é importante ter esse detalhamento. E eu falei da folha, por quê? Porque para 300 alunos músicos, vocês imaginam que de fato a gente tem um consumo bacana de papel, porque é cópia para muitos alunos músicos. É claro que aí tem uma questão ambiental que a gente cuida muito e a gente até está estudando estratégias de mudar isso para, obviamente, diminuir o impacto ambiental do consumo de papel. Mas esse é um item para nós importante para vários projetos da música. Tem coisas que a gente não
não tira, porque não é importante para aquele projeto. Mas esse, então, é uma análise a partir de cada projeto. O que para aquele projeto faz sentido você detalhar ou não detalhar. Porque, de forma geral, eu coloco as grandes coisas. Sim, é uma estratégia. A outra estratégia eu coloco o que é mais significativo para aquele projeto. Não é por valor, é por significância de cada item. Então, são escolhas que cada entidade, que cada pessoa vai fazer para a sua instituição e para o seu projeto. Então, não tem certo e não tem errado. Tem um pouco mais de tempo, de dedicação, obviamente, mas tem escolhas estratégicas. Para este projeto, o que é estratégico eu detalhar mais para que o avaliador, ou para que o patrocinador, ou para que os envolvidos naquele projeto tenham o amplo entendimento acerca daquele projeto. A partir desta análise, você vai definir o que é importante ou não detalhar mais ou menos. E até assim, lembrando que os projetos, quando eles são apoiados, eles são confiados por quem apoia, o patrocinador, o mecanismo governamental, eles são confiados do que aquela proposta vai acontecer e se perpetuar, pelo menos a médio prazo. Né? Não digo curto prazo, que vocês podem entender de meses ou um ano, mas de médio prazo. Então, assim, também para nós, a gente já viveu isso, né, de apoiar um projeto e quando a gente vai visitar, esse projeto está inativo. E foi um projeto que a gente apoiou há 1 ano, há 2 anos. Então, assim, 2 anos é um tempo muito curto para um projeto que você solicitou um apoio, ele ser inativo. A gente sempre tem que lembrar de que aquilo ali foi apoiado por um órgão. Ele pode, com o tempo, ele virar uma sala que passou por uma reforma, ele pode não ser mais a sala de música e ser a sala de atividade física, mas assim, a gente tem que lembrar de que aquela reforma inicial foi de música e eu tenho que prevalecer essa sala, pelo menos qual o prazo que lá no projeto eu coloquei que essa sala iria acontecer. Então, a gente tem que pensar nisso, porque daí a gente vai visitar uma organização, a VEG visita muito as organizações, a gente está muito próximo, quem já tem essa relação com a VEG sabe, da gente olhar e dizer, nossa, olha só, e o próximo projeto? Será que eles vão fazer assim também? Essa é a primeira questão que vem, né? Qual é a confiança de que estão solicitando realmente estar em consonância com todos os integrantes da organização, para que não venha amanhã, então, outro professor lá, eu preciso dessa sala para mim, que é totalmente diferente do propósito que o professor anterior tinha colocado. E a gente está aberto a perguntas, fiquem à vontade. Eu vou fazer agora um geral das 3 dias, né, para vocês se lembrarem um pouquinho do que a gente passou nesses 3 dias, até para vocês também trazerem questões dos outros dias se acharem pertinente. Então, no primeiro dia, foi falado da importância do diagnóstico da organização, que nesse diagnóstico é que saberão as necessidades, e a partir destas necessidades é que vocês vão buscar já colocar as linhas, desse, vamos lá, tá linkadas as necessidades. E muitas dessas necessidades eu já posso fazer uma descrição prévia de um projeto. E aí ficar atento quais são os mecanismos que surgirem, quais são os editais que surgirem, e aí eu posso adaptar esse pré-projeto aí dentro dessa necessidade de inscrição. Então, trouxe esse primeiro momento a importância desse diagnóstico e desse planejamento estratégico. Você também navegou um pouquinho na questão de governança, né, de como acontecem os procedimentos dentro da organização. Também trouxe a questão de ESG, né? O ESG ele não está dentro apenas das empresas, que hoje o ESG está no terceiro setor e são informações importantes para que a gente converse dessas 3 itens aí, da ambiental, social e a governança. São esses 3 itens que vão fazer com que a minha organização tenha mais sustentabilidade a longo prazo, e sustentabilidade, quando a gente fala financeiro, ele está dentro
principalmente dentro desse item governança, mas ele também está dentro do item social e ambiental, porque dependendo como eu trato esse item ambiental, vai me trazer uma economia diretamente. O segundo dia foi apresentado, então, o item a item, como inscrever esse projeto. Quais são os principais itens de um projeto? A justificativa, os objetivos, o orçamento, então tem itens principais. E quando a gente fala lá inicialmente de fazer um diagnóstico, de avaliar as necessidades, então essas necessidades eu posso fazer já elaborar um pré-projeto. A gente sabe que dentro do orçamento é complicado fazer um orçamento prévio, porque isso o valor muda. Muitas vezes precisa ter três orçamentos para implantá-lo no projeto. Mas faz a justificativa, faz os objetivos, faz todos os outros itens, são os principais, que aqui a gente navegou por cada um desses itens aí que está aparecendo na tela. E o orçamento você sabe o que vai ter. Então, aparecer um edital específico, o que eu vou ter que fazer, principalmente é orçamento. Então, é indo atrás desse orçamento ou atualizar o orçamento já feito anteriormente. E vamos para hoje, terceiro dia. Terceiro dia, então, a gente fala da prestação de contas, o quanto isso é importantíssimo para fazer com que o projeto ele tenha também, a organização tenha sustentabilidade, né, esse retorno desse patrocinador ou confiança desse governo em apoiar novamente. Que vocês vão escrever um projeto muitas vezes ótimo, a inscrição está ótima do projeto, a execução é excelente, o projeto foi muito bem executado, mas ele não prestou contas. Então, assim, ele invalidou o quanto o projeto tem sua validade, o quanto a execução foi de excelência, ele acaba invalidando esse projeto. Dentro de alguns órgãos governamentais, até essa análise dessa prestação de contas pode demorar um pouquinho, mas pode chegar um momento que eles vão solicitar sim e a tua organização não vai conseguir mais encaminhar projetos. Então, assim, o quanto isso é importante para que não fechem as portas dessa busca de captação. E na VEG tem essa situação, acontece, o projeto, se ele não acontece dentro do tempo lá previsto, ele é bloqueado. Tem situações, sim, de projetos que eles demoram para iniciar a execução e aí acontece um bloqueio por conta que ele está ainda em execução. Aí vocês conversam com a gente vai desbloquear, próximo a vocês fazerem a prestação de contas, a gente vai desbloquear tranquilo. Mas tem projetos que não foi feita a prestação de contas, então eu não consigo cadastrar outro projeto, porque é automaticamente bloqueado. Então, por isso é muito importante que vocês conversem com a gente, falem com a gente e assim expliquem, porque nem sempre o que a Edilma trouxe ali dos objetivos, a gente passou por uma pandemia recentemente, muitos projetos tinham seus objetivos e não foram alcançados dentro desse período, mas tinham justificativas e é em cima dessa, a prestação de contas é justamente trazer quais foram as justificativas do não alcance daquela meta específica, mas o que eu fiz de uma outra forma, qual é a criação, que daí existe a conversa anterior, Sabrina, Grupo de Investimento Social, eu não estou conseguindo realizar esse objetivo específico em função disso e disso, podemos mudar de uma forma diferente de realizar esse projeto. É nessa conversa que a gente faz porque a gente entende, porque tem situações realmente que a gente depende de outro e esse outro não está nos dando suporte e o projeto não vai acontecer da forma com que a gente escreveu. A gente entende que isso pode acontecer, mas ele tem que ter uma boa justificativa para ter o traçar dele seja diferente, o futuro dele seja diferente. É claro que o objeto do projeto ele tem que se manter, não pode se mudar o objeto do projeto, porque se mudar o objeto do projeto é outro projeto. Então é importante se manter dentro da mesma linha. Vamos ver se algumas perguntas aqui. Uma dúvida minha lá da Nicola, isso. Bom dia, ótimas explicações, meus parabéns. Uma dúvida, minha instituição é MEI, para que eu possa tentar o patrocínio através da plataforma, por lucro real, preciso informar minha instituição microempresa, sendo que o valor
necessitado para o projeto passaria do teto estipulado por MEI, que MEI permite? Na verdade, assim, a gente tem uma política, a VEG ela é uma organização de capital aberto, né, uma empresa de capital aberto. Nós temos uma política, essa política ela está internacionalmente, e nós, dentro da política de investimento social VEG, o apoio é especificamente para organizações do terceiro setor. Então, vocês vão perceber assim, que existem algumas limitações. A gente não significa desvalorizar projetos, né? Existem escolhas das grandes empresas e qual linha de atuação, né? Então, até o momento, a nossa escolha dentro da VEG são projetos de organizações sociais do terceiro setor. Então, essa é o corte aí que realmente a gente coloca por ser realmente empresa de capital aberto, a gente precisa seguir essa política. E aqui, complementando um pouquinho a resposta, e aí tem uma questão tributária, né? Se o MEI vai ultrapassar o valor permitido por lei, e aí sem entrar no detalhe, porque tem uma questão de análise contábil, mas né, se captar o valor total daquele projeto ultrapassa o valor do seu MEI, tome cuidado, pegue uma orientação de um escritório de contabilidade, porque você pode ter problemas fiscais também, né? Além de você talvez ter um problema com o seu projeto, mas pode ter um problema fiscal. Então, aqui não é nenhuma orientação específica, mas sim, procure um escritório de contabilidade para lhe auxiliar em relação a isso, porque se o teto do MEI ultrapassa, você pode sair, perder o enquadramento MEI, né? E aí ter que mudar para um simples, para qualquer outra modalidade jurídica da sua empresa. Então é só uma atenção em relação a isso. E lembrando que todo projeto que é cadastrado na plataforma VEG, agora específica, quando eu falo, sempre falo em nome VEG, né? É necessário o projeto, se é uma lei de incentivo, é necessário o projeto já ter passado e ter sido aprovado pela lei de incentivo. Então, a gente não consegue avaliar um projeto que ainda não foi aprovado nesses mecanismos federais, municipais e estaduais. A gente precisa dessa comprovação. Essa comprovação geralmente é o diário oficial ou carta de chancela, quando é através de fundos municipais. Outra pergunta, faço parte da Comissão de Paz da Orquestra de Metais e Percussão da Fé na Vida, da cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. A nossa ideia é fundar uma associação para poder apoiar esse projeto, que é pela Prefeitura. A pergunta em questão é se é possível criar um projeto dentro da associação para apoiar outro. Se é possível criar um projeto dentro da associação para apoiar outro. Entendeu, Edilma? Eu vou explicar alguma coisa. É da Ângela. Se eu não entendi, me perdoem. O projeto é da Prefeitura, a associação quer criar um projeto para aprovar essa ação da Prefeitura. Eu acho que é isso que eu entendi. E se não for, me perdoe. Mas aí tem um combinado com o ente público, tá? E aí eu não vou nem dizer que está certo ou errado. Primeiro, uma associação que ela é formalmente constituída dentro do mecanismo aqui, eu acho que é um projeto de cultura, né? Uma associação com um cunho, com um objeto cultural, então você pode apresentar projetos culturais. Fato 1. Agora, como esse projeto cultural vai dialogar ou resolver essa ação da orquestra de metais vinculada com a Prefeitura, a recomendação é que se dialogue com o órgão jurídico da Prefeitura para entender como conseguem fazer essas conexões. Existem caminhos legais para isso, mas o ideal é, antes de você escrever o projeto, primeiro tem esse diálogo com o setor jurídico da Prefeitura, com a Procuradoria ou com o setor jurídico, né? E entenda qual é a forma dessa intersecção e que um pode colaborar com o outro. Existem caminhos legais, mas precisa cada ambiente entender, né, qual é o seu posicionamento. Agora, você, enquanto associação,
sim, você pode apresentar um projeto cultural dentro das regras que aquele mecanismo que você quer apresentar disponha. E aí converse com o setor jurídico da prefeitura para entender aonde cabe essa intersecção. Edilma, para o doador pessoa física, você encaminha a prestação de contas completa ou uma versão mais light, mais reduzida? Eu encaminho a completa, e tem gente que encaminha a reduzida, mas aí também é uma escolha de cada um. Por quê? Eu vou fazer a completa para a empresa. Então, ao invés de eu reduzir ela, eu encaminho a mesma, né? Eu diminuo uma parte aí do meu trabalho e encaminho a mesma. Entendendo que o doador pessoa física pode ter o mesmo interesse que a empresa em relação ao detalhe. E se ele não tem interesse no detalhe, e aí nós gostamos, né, nem sempre a gente consegue fazer, porque né, o modelo ideal nem sempre é um modelo realizável, mas a gente gosta de dar um destaque nos principais tópicos. Aumenta a letra, coloca um grifo, porque daí o doador pessoa física, ele pode, isso aqui não tem interesse em ver, mas quando você destaca, que você coloca uma foto, que você coloca, você vai chamar os olhos para lá. Então, nós temos o hábito de mandar ela completa, a exemplo daquela que eu mostrei ali para vocês na tela, tá? Mas é uma escolha de cada um. O Almir aqui da Chácara das Flores pergunta, até completando a pergunta anterior, esse envio, né, do PDF, você coloca para o patrocinador, você coloca no site ou envia diretamente a esse patrocinador pessoa física? Depende de cada patrocinador, porque o exemplo patrocinador VEG eu encaminho pela plataforma, porque ela tem uma plataforma, uma ferramenta destinada para isso. Mas tem patrocinadores que não existe essa plataforma, então eu posso mandar por e-mail, eu posso mandar por WhatsApp, aí eu vou ter que me adequar ao que a empresa ou aquele patrocinador está habituado a receber. De maneira geral, nem todas as empresas têm plataformas, a exemplo do que a VEG tem. Então, eu recomendo que, eu sei que hoje em dia está muito na moda usar o WhatsApp para tudo, né? Eu recomendo que mande pelo menos por e-mail, mesmo que o patrocinador não leia, não veja, mas mande por e-mail e deixe lá registrado, né? Ele ganha mais tempo de vida, aquela tua prestação de contas, quando ela vai por e-mail. Porque por WhatsApp podem, em tantas horas, apagar a mensagem, aí pode se perder no meio de tanta coisa, então a gente recomenda, se não existe um caminho formal, a exemplo do que a VEG tem para envio de prestação de contas, a gente orienta que manda, né? A gente gosta e o nosso procedimento é mandar por e-mail. E isso que você falou, né? O patrocinador, aquele apoiador, pode não ver o relatório todo, mas o fato dele receber por e-mail prestação de contas do tal projeto que ele apoiou, ele já vai dizer, nossa, ó, recebi a prestação de contas. Então, quer dizer, se eles me mandaram a prestação de contas, tá tudo ok, tá certo. Né? Existe uma prévia perante essa olhada nessa prestação de contas. O Adilson pergunta aqui, gostaria de saber se há algum critério para o recebimento de recursos próprios da VEG ou produtos VEG. Na verdade, a gente sempre, dentro do grupo de investimento social, a gente tem um orçamento, a gente tem também análises do projeto, porque vamos pensar esse ano, 2023. Projetos de esporte, por exemplo, ele não é o principal, até alguns anos atrás a gente não apoiava. Quando surgiu a lei de incentivo ao esporte, o esporte começou a ser apoiado através da lei do esporte. Então, quando a gente recebe um projeto, a gente vai analisar dentro do grupo quais são as possibilidades também de esse recurso ser adquirido através de uma lei de incentivo, que algumas vezes a gente percebe que o proponente não tem noção das possibilidades ou não pensou nessas possibilidades. Então, a gente faz reuniões, questiona, já pensou esse caminho? Porque os recursos próprios da VEG, a gente dá muito direcionamento àquelas questões que são inviabilizados pelas leis de incentivo. Então, tem muitos projetos que eles não se encaixam nas leis de incentivo, então esses projetos eles têm uma maior possibilidade. Então, convido vocês a visitar o site lá na VEG, né, que é o veg.net,
e daí depois na página de sustentabilidade, depois em relação com a comunidade, onde vocês vão ter lá alguns critérios que faz com que a gente faça essa prévia dessa primeira análise desse projeto. Então, quando chega para a gente, a primeira prévia é em cima daqueles critérios. Depois a gente vai avaliando caso a caso e também avaliando com o proponente, junto com o proponente, qual é a dificuldade de fazer através de outros mecanismos, para que a gente consiga, então, com essa organização, apoiar um projeto com recursos próprios, quando realmente ela não consegue colocar em outro mecanismo. E quando é produto VEG, na verdade, precisa ter uma solicitação, uma justificativa, e a gente vai fazer análise dentro da VEG, se vai ser uma doação ou um repasse com desconto, alguma coisa nesse sentido. O que a gente não faz por investimento social, por ser um grande boom do momento e que não é tratado dentro do grupo de investimento social, é a implantação de energia fotovoltaica, que vocês devem saber, a VEG está sendo muito reconhecida a nível de Brasil perante isso. Mas este assunto a gente não trata dentro do grupo de investimento social. A gente encaminha, então, essa análise para a área de vendas da fotovoltaica. Eu coloco isso porque é uma das grandes solicitações que estão chegando para a empresa. Mais perguntas? Vamos ver. Até por enquanto é isso. Edilma, tem alguma coisa para chamar atenção ali também? De minha parte, nada mais. E se é isso, agradecer imensamente, né, a todos os ouvidos atentos. Vocês observaram que eu e a Sabrina falamos bastante, então, se deixar, a gente passa aqui mais tempo falando. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas mensagens de fala onde, que bacana o material. Então, muito obrigada. Lembrando que isso aqui é um bate-papo e por isso que a gente estava tão à vontade de conversar, porque estamos entre pares do mesmo setor, com dificuldades muito parecidas e lutando por causas muito nobres. E com isso, talvez eu já vou indo para uma despedida dizendo que foi maravilhoso poder trocar com vocês durante esses 3 dias. A SCAR, de maneira geral, está super à disposição. Se algum dia vocês quiserem fazer uma visita aqui na SCAR, por favor, entre em contato com a gente, entra na nossa rede social, faça uma visita para nós e venha aqui, né, trocar mais pessoalmente. Então, eu sei que tem gente do Brasil todo e não é tão fácil. Eu vi a lista de todas as instituições participantes e eu fico olhando, aquela instituição, que legal, é uma referência, é uma instituição que tem um trabalho legal. Então, temos admirações, né, de vários lugares. Eu olhei para várias instituições que estavam inscritas lá e penso, nossa, que trabalho lindo, que trabalho fantástico. Então, parabéns a todos vocês que fazem um trabalho maravilhoso e que a gente juntos contribui para o desenvolvimento do nosso país, do qual eu sou extremamente apaixonada. A SCAR luta muito, né, por esse desenvolvimento de um país justo para todos. Então, muito obrigada por nos aguentar por esses 3 dias e por esse bate-papo gostoso durante esses 3 dias. Então é isso, a VEG, assim, confirmando, a VEG recebe projetos, não temos um edital específico, então durante todo o ano a gente recebe esses projetos. A VEG dá preferência a projetos de organizações sociais onde ela atua, mas não apenas nessas regiões. A circunvizinhança dessas regiões, elas são atendidas, podem ser atendidas também. Acho que é isso. Vamos ver, descendo no chat, agradecimentos. Então, agradecimento a vocês, né, gente? Tem muitos agradecimentos aqui. Agradecimento a vocês, né, por quererem desenvolver cada vez mais junto com a gente, porque nós aqui, a gente acaba se desenvolvendo junto com vocês nesse processo. E a VEG, ela é uma empresa que
busca junto com vocês esse desenvolvimento. A gente, se vocês tiverem, né, a gente chama das dores, né, tiverem algumas necessidades até de desenvolvimento, capacitações, nos informem, porque todos os anos a gente faz essas capacitações, a gente leva adiante esse conhecimento e a gente consegue viabilizar. Daí a gente consegue viabilizar para o grande grupo aí de organizações de todas as cidades onde a gente está inserido. Então a gente fica muito feliz de ver essa lista, né? Eu vejo a lista, a gente tem conhecimento e contato com tantas organizações ali e a gente fica feliz por estarem novamente com a gente. Organizações que são exemplos e que poderiam estar aqui, né? Junto dando esse workshop, estão aí assistindo, mas a gente sabe que o desenvolvimento é muito grande. Então, agradecer a toda essa equipe maravilhosa que esteve com a gente aqui. Vocês não estão vendo, mas eles são show de bola. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado à equipe da tradução de Libras, que também foram excelentes. Isso aí, muito bem. E obrigada a Edilma, obrigada a Scar e a todo o grupo de investimento social que eu estou aqui representando, que sempre faz acontecer e está junto com vocês aí no dia a dia. É isso aí, gente. Um abraço a todos. Então, como combinado aqui, serão emitidos os certificados e será repassado também a gravação desse material. Grande abraço a todos.